Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo amigos desse Brasil. Blog Velho General, canal Pátria e Defesa, canal Homem do Espaço, canal Bom Combate, Coronel Paulo Filho, Rogério Anitablian, Felipe Quintas, Rubem Gonzalez, os irmãos Russo, Coronel Montenegro. Abraço a todos os produtores de conteúdo amigos que trabalham pela defesa, segurança e soberania desse Brasil maravilhoso. Um grande abraço para todo mundo aí. Felicidade para vocês. Estamos aqui mais um sábado maravilhoso, aqui entrando nas casas de vocês. Vamos dar retorno no som aí, pessoal, para saber como é que está chegando aí. Ô, pessoal, hoje nós estamos reunidos aqui, a casa dos três lá vai. Ontem eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia. O Rogério Itablian aqui me explicou. Dá para fazer isso aqui, ó. Eu não sabia. Você muda, no meio da live você muda o posicionamento. Eu não sabia disso. Agora acabou aquele negócio. Eu não sabia. Faz 3 anos que eu trabalho com esse negócio. Eu não sabia disso. Então, gente, deixa eu apresentar os nossos companheiros de bancada aí, que você já conhece. Eu falo sempre que o menos conhecido aqui sou eu, tá? Aqui à minha esquerda eu tenho o Albert Cabaé, do blog Velho General, tá? Nosso companheiro aqui de redação e de coberturas aí, comemos muita poeira junta nesses campos de manobras aí. E do outro lado, tá aqui à direita, o Coronel Paulo Filho, coronel de cavalaria, o nosso Lauai aqui, tá? Grande experiência em China, tem um Twitter e um blog maravilhoso, agora um canal também na área de geopolítica, de maneira que o conselho dos três Lauais está reunido aqui mais uma vez para a gente fazer um comentário aí sobre a cena internacional. E eu vou ser sincero para vocês, gente, aí eu quero pedir a opinião deles aí. Mas a minha visão é uma visão bastante preocupante, tá? Eu acho que algumas coisas estão ficando complicadas aí. Então eu queria ver o seguinte. Ô, Paulo, o Cabaé está aqui todo sábado, então eu vou começar com você, tá? Olha só, são vários assuntos para comentar hoje. O Erdogan está expulsando embaixadores, o Putin retirou a representação dele na OTAN, tá? Ele não vai na COP26 e ele está batendo duro na OTAN. Eu queria que você fosse fatiando esses assuntos, tá? Daqui a pouco a gente devolve para o Cabaé também, que eu quero ouvir a opinião dele. Mas a minha preocupação é o seguinte: o volume, o ruído do discurso está aumentando no mundo inteiro. Como é que você vê isso daí? Tudo bem? Boa noite, Robson. Boa noite, Albert. Boa noite, os combatentes do canal Arte da Guerra. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá, né, Robson? A situação, a geopolítica mundial está bastante conturbada. Acho que a gente pode começar por esse aspecto aí da Turquia, né? Uhum. 10 embaixadores de uma vez, né? Eu vi lá no teu Twitter. Essa notícia é uma notícia muito pouco comum, né? O presidente Erdogan declarou que 10 embaixadores, inclusive 7 embaixadores da OTAN, embaixadores dos Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Canadá, vários embaixadores são personas não gratas. Isso foi porque esses embaixadores escreveram uma carta em favor de um oposicionista lá do Erdogan, que está preso, acusado de participação naquela tentativa de golpe de Estado de 2016, e o presidente Erdogan julgou isso aí uma intromissão indevida nos assuntos internos e tomou essa decisão, que é uma decisão drástica, é uma decisão... o último embaixador considerado persona não grata pela Turquia foi o embaixador do Irã em 1981. Então faz muito tempo que uma atitude dessa não é tomada. É uma atitude muito significativa, né, nesse balé das relações internacionais, e vamos ver qual vai ser a reação da comunidade internacional. A Turquia está vivendo um momento muito interessante, né, um momento de protagonismo no seu entorno estratégico. A Turquia, pela posição geográfica que ela tem, né, Europa e Ásia, ela é muito facilitada, a movimentação dela é muito facilitada, porque quando ela quer ser Europa, ela diz que é Europa.
Quando ela quer ser Ásia, ela diz que é Ásia. Então, ela fica jogando aí de acordo com seus próprios interesses. Então, ela é um país da OTAN, mas, ao mesmo tempo, ela compra baterias antiaéreas russas, ela atua na Síria e na Líbia, em posições contrárias à Rússia, mas de forma combinada. Então, a Turquia tem se movimentado muito. O mapa aí é interessante, né? A Turquia tem se movimentado muito no campo geopolítico, tentando aumentar a sua influência. Alguns analistas chamam isso aí de um neo-otomanismo, né? Lembrando os tempos aí do Império Otomano. Mas é isso que nós temos para dizer para começar aí, Robson. Ok. Vou passar para o Cavaé. Obrigado, Paulinho. Cavaé, você vê essa situação como preocupante? O quadro geral, se você quiser comentar com a Turquia, é com você. Porque eu sei, eu tenho observado lá no blog, você está fazendo assim um acompanhamento muito bom com correspondentes locais do Oriente Médio, né? O velho general expandiu os tentáculos lá para o Oriente Médio. Então, você está recebendo informes de lá, articulistas de lá. Como é que você está vendo tudo isso daí? Boa noite, Coronel Paulo Filho, boa noite, comandante, boa noite. Acho que está sem som aí, peraí. Não, estou ouvindo. Eu não estou ouvindo aqui. Não, pode. Agora estou ouvindo. Foi o meu aqui, foi o meu. Pode falar, Cabé. Bom, boa noite a todos, né? Bom, assim, sobre essa situação da Turquia, o Coronel Paulo Filho já explanou bem. Eu, assim, a esse cenário todo, eu acrescentaria que há poucos dias atrás o Lukashenko também expulsou lá um embaixador da França, né, porque ele não quis apresentar as credenciais para o Lukashenko, porque o Lukashenko não é reconhecido pela maioria dos países da Europa Ocidental, por questões de suspeitas de fraude eleitorais, etc. Então, você não vai apresentar as credenciais, está fora, expulsou. Em paralelo a isso, a Rússia e a Bielorrússia, a Belarus, estão tendo uma aproximação aí forte, fala-se até aí que a Bielorrússia vai voltar a fazer parte da Rússia, coisas desse tipo. A ministra da Defesa da Alemanha, uns dias atrás, aí fez uma declaração, numa entrevista que ela deu num jornal, numa TV alemã, dizendo que a OTAN deveria deixar claro para a Rússia que está disposta a usar, inclusive, dissuasão nuclear para conter a expansão da Rússia. Bom, aí o ministro da Defesa da Rússia falou que a Alemanha deveria se lembrar do que aconteceu da última vez que houve esse tipo de movimentação na Europa, né, que não acabou muito bem para a Alemanha e para a Europa em geral. Enfim, as coisas estão... Né, as relações entre a Rússia e a OTAN estão no ponto mais baixo, segundo a Maria Zakharova, lá, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Elas estão no ponto mais baixo, nunca esteve tão baixo, mesmo durante o período da União Soviética. Então, assim, essa situação está... Assim, há um discurso escalando aí, né? Exatamente. Resta saber como é que isso vai se desenrolar, né? Como é que isso vai concluir, né? O Fábio Monteiro está colocando aqui que esse povo pirou de vez. O Fábio, eu vi as fotos que você mandou lá do 7 de setembro, maravilhosa, até compartilhei no grupo do canal Arte da Guerra, tá bom? Bravo Zulu para você. Você tá de parabéns. Fábio vai levar hoje a gaivota azul aqui do canal Arte da Guerra. Mas aí que tá, Cabaé. Você tocou no assunto agora. Cabaé colocou aí, pegou a garrafa de pimenta lá e socou na nossa sopa. Porque o que acontece é o seguinte: existia um acordo, eu queria que vocês comentassem isso, né? Quando teve o final da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética, a reunificação da Alemanha, existia um acordo não verbal de não expandir a OTAN para o leste. Nas palavras do Putin, esse acordo foi violado. E o Putin critica muito nas entrevistas que ele deu para o Oliver Stone, ele critica o Gorbachev exatamente por não ter exigido essa declaração por escrito, o que eu também acho que foi um amadorismo muito grande. Para mim, o Gorbachev ele foi feito de bobo pelo Ocidente. Mas eu queria que vocês comentassem o ponto, eu vou passar para o Paulo. Paulo, o ponto fulcral de tudo
Ou você acha que tem mais alguma coisa? É o receio da Rússia, da OTAN chegando nas suas fronteiras? Como é que você vê isso daí? Não tem dúvida, né? Nesse livro aqui, do Prisioneiros da Geografia, o Tim Marshall fala sobre isso, né? Ele fala sobre a grande preocupação russa com a segurança, né? A Rússia é um grande caminho aberto, não tem nenhum obstáculo natural de vulto. Aliás, a gente fala isso sobre o nosso curso lá da Rússia na Casa dos Três Lauais. Quem quiser pode ir lá ver o nosso curso. Bom, é um grande caminho aberto, né? A Rússia foi invadida diversas vezes, né? A Rússia foi invadida pela Suécia, foi invadida pela Polônia lá atrás, muito tempo atrás, foi invadida pela França de Napoleão, foi invadida pela Alemanha nazista. Então, ela tem fundadas razões, né, para ter temores em relação ao seu território. E qual foi sempre a estratégia russa? Foi se expandir ao máximo para ganhar profundidade estratégica, para poder se defender dos invasores, né? Foi invadida por Gengis Khan também, né, na época do Império Mongol. Então, há esse temor de invasão. Então, a Rússia é muito preocupada com o seu entorno estratégico. E aí nós podemos falar de Belarus, nós podemos falar de Ucrânia, nós podemos falar dos países do Cáspio, né? Então, ela tem essa preocupação. Geórgia, né? Os próprios países da Ásia Central. Então, sempre teve essa preocupação. Então, a Geórgia e a Ucrânia, que almejam entrar para a OTAN, são um ponto muito sensível do ponto de vista russo, né? Mas o que o Ocidente alega, né? O Ocidente alega que a vontade do povo, né, tem que ser respeitada. Então, se a Geórgia se o povo da Geórgia quer entrar para a União Europeia, entrar para a OTAN, se juntar ao bloco ocidental, se isso é verdade também em relação à Ucrânia, então esse direito tem que ser respeitado. Então, de um lado, nós temos uma postura mais idealista, né? E do outro lado, uma postura mais realista, mais dura, de geopolítica, né? A geopolítica da Rússia é uma geopolítica clássica, né? De manutenção do território, manutenção de uma área de influência. É assim que eles pensam, né? É muito fácil de entender a posição do Putin, porque ela é muito clara. Até aqui vocês podem ir, a partir daqui, não. É muito claro. Esse é meu medo, pô. Esse é o meu medo. Cabanha, como é que você vê isso daí? É exatamente isso que o Paulo comentou, né? O Putin já, alguns anos atrás, ele disse que o fim da União Soviética, do ponto de vista de segurança da Rússia, foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Exatamente. Porque a Rússia perdeu toda aquele colchão, né, que protegia, né, que de certa forma isolava o seu território, né, a profundidade estratégica, né. E é aquela história que eu já comentei uma vez também, acho que numa live, né? Na época da OTAN, na época da União Soviética, o país OTAN mais próximo de Moscou ficava, não me lembro, mais de 1.000 quilômetros de distância, ficava a 1.000 e poucos quilômetros de distância. Hoje, o país OTAN mais próximo de Moscou fica a cerca de 500 quilômetros e de São Petersburgo fica a menos de 200 quilômetros. Então, assim, a preocupação deles com essa questão é muito grande, né? E é preocupante agora uma aproximação maior, essa da Ucrânia com a OTAN. Fala-se que o presidente da Ucrânia já reclamou que a OTAN tá enrolando, né, a Ucrânia, né, para aceitá-la na OTAN, mas outros especulam que a OTAN também não está aceitando por conta justamente de não confrontar a Rússia de forma tão direta, mas parece que a aproximação agora está acontecendo mais, né? O secretário o Lloyd Austin, lá, da defesa americana, esteve na Ucrânia esses dias, parece que ele andou incentivando uma acolhida da Ucrânia pela OTAN, e o Putin diz que isso não é aceitável, né? Difícil dizer, é preocupante,
a escalada de discursos aí, né? Exatamente. Eu lembro de um discurso, de uma conversa da Merkel em 2014, que ela teve com o Putin logo depois do caso da Crimeia, e disse que o Putin estava possesso com toda essa história. Diz que ela nunca viu ele tão furibundo assim na vida inteira. E é interessante isso que vocês estão colocando aí, porque, por exemplo, né, embora a Ucrânia não vai entrar até o momento, entrar na OTAN, né, e não permita a instalação de bases, né, da Organização para o Tratado do Atlântico Norte no seu território, ela pode permitir a presença de tropas e exercícios, já não é muito bem visto por Moscou, né? Mas eu quero colocar uma outra coisa aqui. Fala-se, só para fazer um complemento, fala-se que os Estados Unidos parece que estão instalando, ou estão planejando, ou cogita-se instalar mísseis americanos na Ucrânia. Não sei quais seriam esses mísseis, mas teve uma questão dessas discutida dias atrás aí. E o Putin não está satisfeito com isso. Eu acho o seguinte, eu acho que o que é interessante nisso tudo é o pessoal chegar não precisa chegar num consenso como chegou ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Porque, bem ou mal, por pior que fosse a cortina de ferro, você tinha um limite. Você tinha um limite e esse limite trouxe alguma segurança para o mundo. Hoje não tem um limite, não tem nenhum acordo. Eu não sei onde é que isso vai acabar, não. Agora, eu quero colocar outro ingrediente aí nesse nosso guisado aí, que é o seguinte. O Putin nega de todos os jeitos que exista uma aliança com a China. Formalmente, parece que não existe, mas na prática, o assunto parece que é um pouco diferente. Ô, Paulo, China e Rússia, all together? Só antes, Robson, pegando um gancho aí no que você falou, à vontade. A ordem, você falou que com o muro de Berlim, não, com a cortina de ferro, o mundo estava mais seguro, né? Uma ordem bipolar ou uma ordem unipolar, né? Quando os Estados Unidos era a grande superpotência dominante, ela é mais segura do que uma ordem multipolar, como nós estamos vivendo. Exatamente. Então, você vê, quando você tem uma Turquia expulsando 10 embaixadores, né? Na verdade, não expulsou ainda, né? Ela declarou persona não grata, né? O próximo passo é a expulsão. Mas declarando persona não grata, embaixadores dos Estados Unidos, da Alemanha, França, Canadá, países aliados da OTAN. Então, quando um país se sente livre para fazer isso, um país da OTAN negociar sistemas de mísseis russos, né? Atuar militarmente no norte da África, uma potência média como a Turquia. A Rússia se sente à vontade para invadir a Crimeia, invadir metade da porção leste da Ucrânia, né? A China fazer sobrevoos com mais de 100 aeronaves em 4 dias em cima do espaço aéreo de Taiwan, fazer sobrevoos em cima da ilha Senkaku lá, japonesa, disputada, né? Senkaku para os japoneses, Jiaoyi para os chineses. Então, assim, isso é uma ordem multipolar, né? Todo mundo se sente em condições de dar um passinho a mais, sempre dar um passinho a mais, firmando posições, né? E isso, claramente, deixa o mundo muito mais inseguro, né? Muito mais inseguro. Quanto à China e a Rússia, né? Outro aspecto interessante, a China, Rússia, Irã, Índia e Paquistão, esses 5 países, mais os 5 países da Ásia Central, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, Tadiquistão... Já sei o que você vai falar. Os 10 países esses se manifestam, né, cobram da ONU uma conferência para um apoio ao Afeganistão, junto com o Talibã. Ora, quando é que isso aconteceria há poucos anos atrás? Uma iniciativa dessa, em que não há presença de nenhum país do Ocidente. Não está os Estados Unidos nessa jogada, não está nenhum país da Europa. Então, assim, é um mundo realmente multipolar. Todo mundo aí tomando suas posições e se manifestando.
E lógico que isso causa tensão, né? Lógico causa tensão. Os russos e os chineses, eles têm muitos interesses comuns agora, né? A Rússia precisa do apoio econômico da China, a China precisa do armamento de ponta que eles não têm, de alta tecnologia russo. China e Rússia estão com vários projetos econômicos comuns na iniciativa Belt and Road. Então, querem se contrapor, ocupar o espaço vazio que foi deixado pelo Ocidente no Oriente Médio, mas também haverá alguns momentos em que eles vão se tensionar. Por isso que eu não acredito numa aliança entre os dois, né? Não acredito, não. Ok. Cabaé, obrigado, Paulo. Cabaé, contigo. Só antes de passar, deixa eu só pedir uma coisa. Pessoal, vamos dar o like para vocês ajudarem o canal. Vamos ver se a gente chega a 1.500 pessoas ao mesmo tempo aqui visualizando essa live, tá? Vamos dar o like aí que vocês ajudam. Quanto mais vocês interagem com o canal, dão um like, compartilham, comentam, tá? Falem do canal, se inscrevem, chequem a inscrição, mais esse canal anda, mais informação nós levamos para as pessoas e nós só vamos ter um país melhor quando nós tivermos pessoas bem informadas, bem educadas, bem conscientes. Cabaé, contigo, China e Rússia estão juntos, o que você quer colocar desse imbróglio todo aí? Eu concordo com o Paulo. Eu acho que uma aliança formal provavelmente não vai acontecer, mas eles estão colaborando, né? Eles estão colaborando no Ártico, né? A China está botando dinheiro em infraestrutura lá e a Rússia está entrando com permissão de acesso e tecnologia também. Eles recentemente teve um exercício militar aí, um exercício naval perto de Taiwan, perto do Japão, aliás, né? Navios russos e chineses, acho que tinha 10 navios de guerra russos e chineses fazendo uma manobra lá. Então, assim, eu acho que uma aliança formal provavelmente não, porque, como o Paulo comentou, em algum momento eles também vão ter conflito, né? Essa cooperação no Ártico, eu não sei até que ponto isso vai também, porque, por enquanto, pode ser interessante, dinheiro e tal, mas no momento que a China começar a aumentar muito a presença lá, a Rússia também não vai gostar disso, né? Porque o Ártico, para a Rússia é a banheira deles ali, né? A piscina deles, né? Então eu não sei até onde vai, mas por hora, enquanto os Estados Unidos estiverem nessa oposição firme aos dois, eu acho que a tendência é que eles mantenham essa cooperação, pelo menos por enquanto. Mas uma aliança formal, eu acho que não. Acontece. Eu vou fazer um comentário em cima do comentário de vocês, mas antes eu quero fazer o seguinte, gente. Deixa eu dar um abraço aqui, mandar um abraço para todos os aviadores, que hoje é dia do aviador. Quando acabar essa live, nós vamos lá no canal do Coronel Chivertz, canal Bom Combate, tá? Chivertz é um piloto de elite da Força Aérea. Esses dias eu estava conversando com um oficial, comandante de unidade, inclusive, que foi aluno dele. Então, o Chivertz... quem está aqui, o professor Rudinei. Rudinei, um grande abraço para você, meu camarada. Grande abraço para você, professor Rudinei. Abraço, um dos melhores articulistas aeronáuticos que nós temos no Brasil, Rudinei Dias da Cunha. Rudinei, tá na hora de você voltar a fazer vídeo com a gente aí, hein? Vou mandar umas sugestões de tópicos para ti. Então, quero mandar um abraço para todos os aviadores aí, civis e militares que estão assistindo agora no canal. Quem não puder assistir agora, porque está trabalhando, for assistir depois a reprise, tá? Então, fica aquele nosso abraço, aquele nosso carinho para vocês. Agora, eu quero fazer uma pergunta para os dois. Recentemente teve esse lançamento, né? Na verdade, foi em julho, agosto aí, do artefato chinês, que a China nega que é um artefato militar. Esse míssil hipersônico deles aí. Eles negam, estão negando de pé junto. A aliança militar, né? O que todo mundo já fala que é casamento, eles dizem que não estão. Parece fofoca de revista, aquelas revistas, aquelas fotonovelas que tinha antigamente. Parece fofoca da revista Capricho. Não é possível. Parece isso aí, tá? Não somos apenas bons amigos. Pelo amor de Deus, né?
pelo amor de Deus, bons amigos não fazem pressão em 2 locais do globo ao mesmo tempo, nem patrulha conjunta ali próximo ao Japão. Então, eu acho que essa situação tá muito mal contada por parte dos dois. Mas tem uma coisa, tem uma frase do Deng Xiaoping que é muito icônica, né? Esconda a sua força e aguarde sua vez. Então, a gente nota o seguinte, o chinês não está admitindo, né, a vanguarda dessa arma, eles não admitem que é uma arma. Os dois lados estão negando também que exista uma aliança com a Rússia, tá? Mas os fatos, eles estão dizendo outra coisa, né? O Paulo está vendo, acho que um dos livros. Você quer mostrar algum livro aí, Paulo? Não, vai falando aí que eu vou achar aqui. Tá. Os fatos, eles estão mostrando outra coisa, pessoal. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, Cabanha. A gente tem um colega nosso aí, o Rafael, ele é de Portugal, né? E eu falei para ele essa semana, o Rafael, começa a cavar um bunker aí que o negócio pode ficar complicado. Paulo Albert, quem quer responder primeiro? É hora de começar a cavar bunker ou vocês acham que pode haver uma distensão como houve na Guerra Fria, no final da Guerra Fria, em alguns momentos da Guerra Fria? Coronel Schwertz, um grande abraço aí, parabéns pelo dia de hoje, tá? Daqui a pouco nós estamos lá na live. Quem quer responder primeiro aí? Fica à vontade, Albert. Pode ir, Coronel. Bom, primeiro... Tem motivo para me preocupar? Paulo, se você morasse na Europa, você ia cavar um bunker ou você acha que essas tensões se dissipam? Não, acho que não precisa cavar bunker, não, cara. Assim, o holocausto nuclear ninguém vai ganhar, né? Então, eu acho que na hora H isso não vai acontecer, né? Mas que as tensões estão aumentando, estão. Bom, primeiro eu queria cumprimentar os aviadores, né? A Lachácia, os meus amigos caçadores, pessoal da aviação do Exército. Grande abraço aí para todos os nossos amigos aviadores no dia de hoje. O Robson, você falou sobre fingir que não vai fazer alguma coisa, né? Eu lembrei logo do Arte da Guerra do Sun Tzu. Sim, já que nós estamos falando do logro, né? Então, todas as guerras são baseadas no logro. Exatamente. Quando capazes de atacar, está aqui no Sun Tzu, né? Devemos parecer incapazes. Ao usarmos nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos próximos, devemos fazer com que nossos inimigos acreditem que estamos bem distantes. Quando estivermos distantes, devemos fazer parecer que estamos próximos. Os meus alunos lá na ESAO, em ofensiva, sabem que sempre tinha que ter uma finta, né, no ataque. Um ataque secundário que enganasse o inimigo do ponto principal, onde haveria o esforço principal do ataque. Então, é lógico que as ferramentas todas não vão ser apresentadas num primeiro momento, né? Ninguém vai fazer isso. E os chineses vão o tempo todo atuar conforme os ensinamentos do general chinês Sun Tzu. Isso aí você não precisa ter nenhuma dúvida. Por isso mesmo que eu acho que o que aconteceu lá foi um teste, sim, de um armamento balístico, né? Um teste que surpreendeu toda a comunidade internacional. É lógico que eles não vão dizer que foi um teste de um armamento com essa capacidade. Qual é o problema do míssil hipersônico, né? A maior parte dos mísseis é supersônico, né? O que caracteriza um míssil supersônico? Acima da velocidade do som. Então, de Mach 1 a Mach 5, até 5 vezes a velocidade do som. Quando ultrapassa 5 vezes a velocidade do som, passa a ser um armamento hipersônico. Há armamentos que conseguem atingir a velocidade 20 vezes a velocidade do som. O que isso significa? Significa que aqueles sistemas antimísseis que existem hoje em dia são incapazes de interceptar esse míssil em voo. Isso abre um campo, né, muito perigoso. E por isso que houve todo esse bafafá, essa celeuma, quando se soube que a China, né, quando se veiculou que a China tinha testado esse armamento hipersônico, que ele foi lançado, deu uma volta completa no globo e atingiu o alvo a 24 quilômetros de distância, um erro, né, de 24 quilômetros, que é um erro desprezível, especialmente se tratar de uma arma nuclear.
Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, como nós já mostramos aqui, né? A aquisição de 250 Abrams, M1A2, CEP-3, que são a versão mais moderna do Abrams, né? Que é a versão utilizada pelos Estados Unidos, que nem todas as tropas blindadas americanas têm. A Polônia acabou de comprar. A Austrália, recebendo a tecnologia de americanos e ingleses do submarino de propulsão nuclear. Então, são várias coisas que levam as pessoas até mesmo a pensar em construir um bunker. Meu pai está construindo uma piscina na casa dele e o engenheiro usou concreto pra caramba, né? Muito concreto. Aí nós temos um tio que veio aqui em casa e falou, pô, mas tá exagerado isso aqui, gastou ferro demais. Aí eu falei, pai, não se preocupa, né? Pior hipótese, já tem um bunker, né? Já está resolvido o problema. Só cobrir. É só virar de cabeça para baixo. Calma, você vai querer construir um bunker também? O que você acha? Precisamos construir um bunker ou... Antes, pergunta primeiro. Tem café aí hoje? O pessoal já está perguntando. Tem café. Tá aqui o café. Mandar um abraço pro Arlindo aí, pra turma Café toda. é Namur, que o Arlindo traz de uma fazenda no Espírito Santo. Se vocês acessarem esse Instagram aí, através do Instagram, vocês conhecem as variações do café que ele tem, acesso ao e-commerce dele. Ele tem versão em pó, em grão, em cápsula Nespresso. E é um café muito bom. Vamos ter que tomar café no bunker? Olha, eu espero que não, né? Mas eu acho que não. Eu acredito que a premissa... Porque, assim, o que acontecia na Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética nunca entraram em confronto direto, né? Eles faziam aquelas guerras por procuração, né? As proxy wars, e existia justamente esse temor de uma guerra nuclear, porque uma guerra nuclear, ou seja, não vai sobrar para todo mundo, não dá para dizer que alguém vai sair vitorioso de um conflito nuclear total, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa mesma premissa continua valendo hoje. Eu acho que podem até surgir alguma escaramuça, alguma, né, vão latir mais alto, rugir mais forte um para o outro, coisa e tal, mas eu acho que um confronto nuclear eu acho difícil. Eu acho que a premissa continua valendo. Eles sabem que um confronto nuclear entre Rússia e Estados Unidos não vai sobrar ninguém. Então, acho que isso não interessa a nenhum dos dois. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu quero a opinião de vocês, que é o que me preocupa realmente. Nós temos dois componentes aí que não existiam na Guerra Fria, na minha opinião, né? Primeiro, aquela geração de líderes da Guerra Fria, eles conheceram os horrores da Segunda Guerra Mundial. O Bush lutou no Pacífico, né? O Reagan, ele trabalhou na produção de filmes para o exército americano, e a geração anterior lutou na guerra. O Nixon lutou na guerra, tá? O Ford também foi herói de guerra nos Estados Unidos. No lado soviético, você tem o Brezhnev, o Khrushchev, também conheceram os horrores da guerra. A geração de líderes atuais, eu não sei se tem essa maturidade. Essa é uma preocupação que eu tenho, uma preocupação muito séria, porque eu estou vendo a escalada da tensão subindo, estou vendo ninguém jogar uma água, eu estou vendo o pessoal jogar gasolina. E agora tem um agravante que nós não tínhamos na Guerra Fria. Isso que eu vou querer que vocês comentem essa conjuntura toda. Na Guerra Fria, você tinha os Estados Unidos, que era uma potência econômica fora de série, e a União Soviética não competia economicamente com os Estados Unidos, ela não tinha musculatura para competir e roubar mercado dos Estados Unidos. É uma verdade, gente, é uma verdade. A União Soviética não atrapalhava os Estados Unidos no comércio, você não via produto soviético aqui no Brasil, não via. Tirando as apreensões que o DOPS fazia de publicação comunista, que você não via nada fabricado na Rússia. Era a única coisa que você via de vez em quando. Mas hoje, você tem uma China que é uma potência comercial e que está tomando o mercado dos Estados Unidos. Isso é um fato. Tomando o mercado. A Rússia nem tanto, ela é uma potência energética. Mas o meu medo é exatamente essa disputa de mercado, que aí é uma coisa séria. A Rússia não mexia no bolso do americano, mas o chinês mexe.
Mas a China ela tem esse componente aí, pessoal. Ela atrapalha, ela toma para caramba mercados aí dos Estados Unidos e de Europa. A gente precisa lembrar que um dos fatores que levou à Primeira Guerra Mundial foi a disputa por mercados. O meu medo é exatamente esse. A disputa por mercados. 2, a onipresente espada de Damocles do erro de cálculo. Alguém errar um cálculo, a gente tem um problema muito sério. Ô Paulo, queria que você comentasse essa conjuntura toda, né? Até que ponto o avanço mercantil de chineses aí, principalmente, é uma pedra no sapato dos Estados Unidos e Europa? Essa é uma... quando se fala que nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, um dos argumentos que contradiz isso, né, que não é uma Guerra Fria, é justamente a interdependência econômica que existe hoje e não existia na época da Guerra Fria. Então, como você disse, Robson, os russos, os soviéticos, melhor dizendo, não tinham nem de perto a importância econômica que os chineses têm hoje. Só para ter um nível de comparação, os chineses comerciam hoje com os Estados Unidos 2 bilhões de dólares ao dia. Vou repetir, 2 bilhões de dólares ao dia. Os soviéticos comerciavam com os Estados Unidos 2 bilhões de dólares ao ano, né? As empresas americanas hoje na China, a General Motors vende mais carro na China do que nos Estados Unidos. Aquela loja de frango frito lá, KFC, tem mais loja na China do que nos Estados Unidos. A Apple, grande parte, a maior parte, a absoluta maioria da produção dela é feita na China. Starbucks teve uma época que estava inaugurando uma loja na China a cada 15 minutos. Então, essas grandes corporações com interesses interligados, tanto na China quanto nos Estados Unidos, elas são um fator de amortecimento, por um lado, né? Porque não interessa para essas grandes corporações uma guerra, né? Eles vão perder caminhões de dinheiro, né? Por outro lado, a disputa comercial entre os dois também existe, né? Os Estados Unidos eram o maior... Eu acho até que dá para compartilhar. Posso compartilhar um negócio aqui? Opa, por favor, Paulo. Por favor, coronel. Isso aqui é uma palestra que eu ministrei recentemente. Cadê? Deixa eu achar aqui para compartilhar. Espera aí. Tá compartilhando, hein? Deixa eu ver aqui. Não chegou aqui. Agora está aqui. Pronto, está aqui já. Tá, vou compartilhar aqui a tela, tá? Tá compartilhando aí? Tá. Então, quando eu falo nessa palestra sobre a nova Guerra Fria, né, Estados Unidos e China, semelhanças. Assim como a União Soviética, a China desponta como competidor dos Estados Unidos. Ambos, né, União Soviética e China são países autoritários e ambos com grandes ambições. Só que tem essas diferenças que eu falei, né? Começa Estados Unidos e União Soviética 2 bi ao ano, Estados Unidos e China 2 bi ao dia. Cadeia de produção interligada, as empresas, né, que eu falei, KFC, GM, Starbucks, Apple, o que se vende de um para o outro, mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui, ó. Vou achar aqui. Aqui, ó. Vejam essa animação aqui, pessoal. Essa animação mostra o mundo como ele era antes, completamente azul, né? Década de 80. Azul significa que esses países aí comerciavam com os Estados Unidos. E aí, com o passar do tempo, começa os anos 2000, China entra na Organização Mundial do Comércio e a China passa a ser o maior parceiro comercial da maior parte dos países do mundo. Então, até essa situação aí em 2018. Então, é lógico que isso é desconfortável para os Estados Unidos, né? É evidente. Mas essa interdependência econômica, por outro lado, é um fator de amortecimento entre os dois, porque ambos têm muito a perder do ponto de vista econômico com o acirramento das tensões, né? Então, existe uma postura, né, por parte dos americanos de uma coexistência, uma competição com uma coexistência. Mas, por outro lado, nós vemos o que aconteceu com o Quad, né?
Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália se reunindo presencialmente, a venda dos submarinos, venda da tecnologia dos submarinos de propulsão nuclear para a Austrália, a constante presença norte-americana navegando no Mar do Sul da China, a declaração importantíssima, pessoal, isso é importantíssimo, eu vi pouca repercussão no Brasil, mas hoje eu estava ocupado, também não vi se teve muita, da declaração do Biden dizendo que interviria militarmente caso a China invadisse Taiwan. Isso é muito marcante, muito forte. Nunca isso foi dito. Nenhum presidente da história americana, desde a criação da República Popular da China, disse isso, com todas as letras, que os Estados Unidos interferiria militarmente se a China invadisse Taiwan. Isso é muito grave. Então, eu acho que haverá uma resposta chinesa. Porque os Estados Unidos sempre se caracterizou em relação a Taiwan por uma postura dúbia, né? Propositalmente dúbia. Ele reconhece a China por um lado, mas vende armamento para Taiwan por outro, mas não aceita que o representante de Taiwan seja considerado embaixador, né, nos Estados Unidos, porque não é um país. Então, ele sempre se comportou de forma dúbia. Quando o presidente Biden fala que vai apoiar militarmente Taiwan, se ele for invadido, ele está interferindo diretamente, coisa que nunca foi feita antes. Então, assim, são tempos esquisitos, Robson. Precisa dos 3 lauais exatamente para isso, né? Agora, se eu fizer os cursos dos 3 lauais, aí o pessoal vai saber muito mais ainda. Exatamente, pessoal. Calma aí, teu microfone está fechado. Pessoal, vamos dar o like, não esquece de dar o like. Acabar a tua vez aí, passar para ti. Essa questão só para fazer um comentário rápido aqui, essa questão da declaração do Biden repercutiu. Pode ser. Tá ouvindo? Tá ouvindo. É tua vez aí, pode falar à vontade. Essa questão da declaração do Biden aí sobre Taiwan, o velho general saiu no radar de ontem. Quem é assinante, já assinem o velho general que vocês vão ficar sabendo dessas coisas. Mas eu concordo com o Paulo Filho. Além da questão da dissuasão nuclear de parte a parte, China e Estados Unidos, eles têm uma integração, não vou dizer integração, mas eles têm uma interligação econômica enorme. Os americanos têm muitíssimos interesses econômicos na China, muitas indústrias americanas produzem na China, todos esses exemplos que o Paulo colocou. A China também tem muitos investimentos nos Estados Unidos. Então, assim, uma guerra entre os dois, esquecendo a questão nuclear, deixa a parte nuclear de lado, que eu acho que isso não vai acontecer, mas deixando de lado a parte nuclear, uma guerra convencional entre os dois não interessa a eles também. Eu acho que seria catastrófico economicamente para os dois e para o planeta, né? Por tabela, isso ia afetar o mundo inteiro. Por isso, eu não acredito, eu acho que vai ter muita escalada de tensão entre China e Estados Unidos, vai ter troca de, expulsão de embaixadores e etc., sanções, aplicação de sanções e tudo mais, mas eu não acredito, pode acontecer o que você falou, um erro de cálculo. Quando você começa a ter muita tropa, muito equipamento militar, muito perto um do outro, pode acontecer um erro de cálculo. Agora, fora isso, eu não acredito num conflito entre os dois. Eu acho que não vai passar de retórica e sanções, etc. Porque essa questão comercial, a dependência, a interdependência econômica entre China e Estados Unidos é enorme. Seria catastrófico para a economia dos dois uma guerra entre ambos. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Duas coisas, né? Um comentário que entrou da Maria aqui, o que o Biden fala se escreve. Pois é, Maria, é complicada essa história toda. O Paulo acende um alarme quando ele diz que é o primeiro presidente que faz essa declaração. Mas a gente precisa ver se o resto do establishment vai junto com o Biden nela. Agora, Aí só fazer vários funcionários do governo americano, depois dessas declarações do Biden, eles se apressam a dizer que a política americana para Taiwan não mudou, continua mesmo. Ou seja, não desmentem o Biden, mas eles enfatizam que a política continua mesmo. Então... nós dois sabemos, nós três, né, que quando alguém precisa explicar, é porque o recado foi complicado, né? Recado bom não precisa explicar. Se estão querendo explicar, é porque complicou a coisa, né?
Essa que é a verdade. O Rogério está colocando o seguinte: não estamos sendo. Ele se refere àquele livro, né, Sonâmbulos, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Ao considerar que a guerra será possível. Rogério, muito obrigado pela colocação. Eu acho que é bastante importante. Eu vou fazer o meu comentário, aí vou passar para os meus colegas de bancada. Olha, gente, eu acho o seguinte: eu acho vocês dois geniais. Eu adoro fazer esse programa. Pois essa é uma das únicas vezes que não é que eu discorde de vocês, é que eu não tenho tanta certeza. Eu torço para que esse erro de cálculo não aconteça. Eu torço. Mas, sinceramente, eu não consigo ter certeza. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo algumas coisas que são tanto quanto irresponsáveis. Sabe, eu acho que era hora, a gente precisava, nesse momento, de alguém com uma lucidez do John Kennedy e do seu staff em 1962, quando teve a crise dos mísseis, de sentar e conversar e falar, olha, vamos estabelecer umas linhas aqui. Porque hoje não tem uma linha, isso é um fato. Hoje não tem uma linha. Todo mundo espeta todo mundo. Os Estados Unidos vende praticamente uma divisão blindada para a Polônia, diz que vai colocar tropas na Ucrânia, vem a Rússia, né, e faz aí um cerco ao navio britânico no Mar Negro, o chinês testa uma arma que é o que o Paulo falou, é realmente uma arma com uma grande capacidade, essa é que é a verdade, pelo que a gente observa, vocês dois são observadores atentos aí do noticiário internacional, pelo que a gente observa, esse lançamento chinês realmente pegou as Forças Armadas e a inteligência americana de surpresa. E no quesito tecnológico, andei estudando um pouco esse caso, não se preparou para isso, isso é um fato, não se preparou. Nem os Estados Unidos hoje têm uma arma que tenha paridade com esses mísseis hipersônicos e nem se estudou nenhuma defesa eficiente por uma frota naval, tá, para contrapor esse equipamento hoje em dia. Pelo que eu percebo de alguns almirantes americanos, por algumas declarações que a gente acaba percebendo, é que eles acham que a US Navy, principalmente os grupos de batalha nucleados em porta-aviões, eles apresentam uma certa fragilidade ante essas armas russas e chinesas. Então, eu acho assim, eu vejo com bastante preocupação todo esse cenário internacional. Só para fazer um comentário, pegando esse gancho de eles terem sido pegos de surpresa, alguns dias atrás aí teve um senador americano que falou que ele gostaria de ver na Força Espacial, ele gostaria de ver menos discussão sobre uniforme e mais discussão sobre estratégia e tecnologia. Que eles andam discutindo muito uniforme, como é que vai ser o modelo, o design do uniforme e tal. Ele disse que gostaria de ver menos isso e mais discussão prática, né? Mas nós estamos nesse ponto, gente. Se discute muita bobagem dos Estados Unidos. Essa que é a realidade. Olha aí, Paulo, essa é contigo, tá? O Voos que está mandando abraço é do 2º RCMEC. Essa máfia de cavalaria que vem aqui no canal, na verdade é a máfia. Os cavalarianos já dominaram esse lugar aqui. Já dominaram. A presidência da República está tomada pelos artilheiros, Bolsonaro e Mourão, e o canal antes da guerra virou aqui, tá uma máfia da cavalaria, viu, seu Paulo Filho? Essa é que é a verdade, viu? Tá em mute. O teu microfone tá fechado, tá fechado. Grande 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento João Manuel, regimento que foi comandado pelo meu pai. Tem uma foto do meu pai lá, viu, Voski? For lá na Galeria dos Comandantes, meu velho tá lá, comandante em 90 e 91. A cavalaria vai dominar o mundo, viu, Farinazo? Não duvido não, cara. Não duvido não. O Brasil a gente pode até deixar para os artilheiros, mas o mundo é da cavalaria. Vai ser o festival da 3C, Paulo. O festival da 3C, que eu não vou falar o que é. Vocês vão ter que descobrir por aí o que é a 3C. Vocês vão ter que descobrir. 3C é computador, carro de combate e sinceridade com C. Quase isso, né, Paulo? Quase isso. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui para o Armando Ribeiro. Olha só um pouquinho, Robson. Já vou aproveitar o ensejo e quero convidar os dois aí, né? Para irem dia 27 de novembro na formatura de mais um cavalariano da família. Né? 27 de novembro, meu filho se forma aspirante de cavalaria na Academia Militar das Agulhas Negras. Seu filho é o 01 da turma, não é?
01. É sim, Robson. Tem para quem puxar, né? Tem para quem puxar. Puxou o vô. Não, puxou o pai aí, puxou o pai. Ô, Paulo, olha só, eu vou fazer uma força de... Mas se a gente não puder, quero mandar um abraço. Eu estive junto com o seu filho na Academia Militar, a gente acabou não se encontrando, não conhecia qual que era no meio dos cadetes, mas ele estava lá, acho que ele apareceu numa filmagem que nós fizemos aqui no Arte da Guerra. Então, quero mandar um grande abraço para ele, tá? Para o pessoal do curso de cavalaria que está se formando, para todos os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma casa fora de série. A fábrica ali é inimitável, é um padrão de ensino, de civismo, tá? E de técnica nesse Brasil. Acho que a AMAN é uma coisa assim, é fora completamente do esquadro. Eu queria só, eu agradecer o convite, mas eu adoraria ir, mas infelizmente eu não vou poder, porque dia 27 vai estar aí o nascimento do meu neto. Epa! Que beleza! Mais um cabaré aqui! Mais um cabaré. Menino ou menina, cabaré? Menino. Já está definido, menino. Tá. Moleque. Deixa eu dar um abraço. Vai nascer por esses dias aí, 27, final de novembro, por aí. Então, é um período que eu quero estar próximo aqui. Mas, parabéns ao seu filho. Eu vi outro dia que ele tirou o diploma de paraquedista, né? Então, deixa eu aproveitar e mandar um abraço. O Armando Ribeiro está aqui. Armando, eu quero mandar um abraço para você e para todo mundo da Rádio Betel, lá de Jacarepaguá. Então, um grande abraço. Fizemos um podcast com vocês ontem aí. Foi maravilhoso. Quero mandar um grande abraço para todo mundo. Pessoal, a gente já está indo mais ou menos para as nossas considerações finais. Nós já estamos com 51 minutos de live. Gente, eu vou pedir para vocês darem aí o like, tá? Vamos compartilhar, vamos dar o like. Para fazer um canal desse, que todos os dias a gente procura trazer notícias para vocês, compartilhar o que está acontecendo no mundo, tentar explicar esse mundo para vocês, que é um mundo muito difícil de explicar. Por quê? Porque ele muda todo dia, pessoal, todo dia. Você levanta de manhã, a gente recebe... Opa, o Coronel Joel Pedreiro, da Cavalaria do Exército, também está aqui. Um grande abraço para ele. Um grande abraço aí, Coronel Joel Pedreiro. Gente, deixa eu ver as últimas notícias aqui, tá? Eu queria que vocês comentassem aqui já caminhando para o nosso final, nós temos mais uns 10 minutos, uns 8 minutos aí. O Paulo, eu queria ver o seguinte, o Putin, ele retirou a representação russa junto ao comando da OTAN lá em Bruxelas, eles tinham alguns observadores, né? E eu queria que você desse os seus comentários sobre isso aí, você e o Albert. O que isso representa? Porque eu acho uma coisa meio complicada. Simbolicamente, pelo menos, eu acho que isso tem uma força muito grande. Qual é a tua visão disso? Isso é muito ruim, né? Do ponto de vista da diplomacia. Tirou os representantes, na verdade, ainda tem alguns, mas incapazes de fazer o trabalho, porque o que aconteceu foi que a OTAN expulsou, né? 8. Aí tinham ficado 10 lá, se não me engano, uma quantidade insuficiente. Aí o Putin retirou e retirou os da OTAN também que estavam lá, e agora a intermediação se faz pela representação da Bélgica, né? É um canal a menos de contato, é um canal a menos de conversa, é um canal a menos para que se aplanem arestas, né? Então, é mais um tijolinho aí nessa escalada das tensões. Robson, isso é ruim, não é bom, não. Eu vou passar para o Caboé, mas eu quero colocar uma coisa, pessoal. Olha só, vocês estão notando? Teve esse caso na Turquia, teve esses casos de expulsão de representantes russos. Nós estamos vendo aí diversas sanções do Ocidente em direção a diplomatas da Rússia e funcionários da Rússia e vice-versa. É o que eu falei para vocês. Nós estamos vivendo uma época muito complicada. Eu não sei se é um acomodamento de placas tectônicas e depois vai tudo normalizar, ou se essa situação é perene. Mas o fato é o seguinte, eu não estou muito confiante da era que nós estamos vivendo. Cabaé, você quer comentar essa saída dos representantes do Putin da OTAN? É isso mesmo, né? Ou seja, parece que a OTAN já tinha reduzido o número de posições que eles poderiam ocupar, alguma coisa nesse sentido, e aí, dadas essa escalada de declarações aí nos últimos dias, o ministro da Defesa, o Shoigu, disse que
iria encerrar, não sei se ele vai mesmo ou não, mas ele disse que iria fechar de vez a missão. Como o Paulo falou, é preocupante porque seria um fórum, vamos dizer assim, onde certas coisas, poderia se evitar certas coisas, conversar e discutir certas situações, etc., né? Então, isso, em tese, vai deixar de existir. Isso é preocupante. Agora, uma coisa que a gente não comentou hoje, mas que eu acho que bota uma pimenta em tudo isso aí, é que, além disso tudo aí, tem o Irã aí, que logo é capaz de estar com enriquecimento aí a ponto de fazer de construir uma arma, né? Então, se o Irã entrar com uma arma nuclear, embola tudo que a gente falou até hoje já muda, gente. E a Turquia, eles prestam muita atenção no que acontece com o Irã, porque a Turquia também tem alguma aspiração nesse sentido, de enriquecimento de urânio. Então, a hora que o Irã conseguir, se eles chegarem a construir uma arma nuclear, isso vai mudar todo o cenário ali. Eu não sei como é que vai ficar a situação ali, o que Israel vai fazer, eles vão ter que aprender a conviver, ou vão tomar alguma atitude drástica, enfim, não sei o que vai acontecer. Mas é um fator aí no meio que... Não, muda completamente. Vai apimentar isso. Isso aí sim é um grande risco, viu? Esse risco ele é muito grande, porque o Israel não vai admitir nunca um Irã nuclear, né? Exatamente. E nós estamos em novembro já, 23 de outubro. O presidente Biden assumiu no início do ano, né? Se falava que ia se retomar as negociações para o acordo nuclear que tinha sido encerrado pelo Trump em 2018, e nada aconteceu, né? Quase um ano depois. Então, assim, mas por que não aconteceu? Provavelmente porque o Irã deve estar empurrando com a barriga, né? Para chegar mais longe possível. Então, e outra coisa, o Irã hoje ele está numa situação muito mais confortável que em 2018. Em 2018 ele sofria muito mais com os embargos comerciais do que está sofrendo hoje, né? Hoje você vê o Irã na mesa de negociações com o Talibã, com a Rússia, com a China, quase que naturalmente, né? Coisa que não acontecia pouco tempo atrás. Então, são os efeitos da multipolaridade, né? O termo que nós temos que usar, que é o que os analistas têm usado, é a transição hegemônica, né? Estamos vivendo um momento de transição das hegemonias. A hegemonia está saindo de um lado e está indo para o outro. E o lado que está perdendo a hegemonia não quer perder e vai tomar todas as providências para não perder. Eu vi alguém comentando, faz tempo já, uma pergunta, mas e o Brasil com isso, né? O Brasil ele tem uma vantagem, né? Como nós estamos aqui num lugar na América do Sul fora do foco, né? Nós temos que nos comportar mais ou menos como a Turquia, na minha humilde opinião, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades de um lado, de outro, sempre visando os nossos próprios interesses, né? Nós temos essa liberdade de ação. O Reino Unido não tem, a Inglaterra não tem. A Inglaterra ela não tem opção de se aliar em algum momento à China ou à Rússia ou quem quer que seja e deixar os Estados Unidos do outro lado. Ela não tem essa opção, ela está decisivamente engajada, como a gente diz no Exército, né? A Austrália não tem essa opção. Nós temos. Então a gente deveria aproveitar da melhor forma possível. Não só nós, né? Todo mundo aqui na América do Sul tem. Exatamente. Isso eu acho uma coisa muito importante. A verdade é uma só, gente. Pelo que nós observamos aí, né, Cabanha? Não vai faltar trabalho para o conselho dos três Lauais se reunir aí e ter que tentar entender junto com vocês. Porque, pessoal, a verdade é uma só, né? Para nós que somos comentaristas desses assuntos, é tão difícil como para vocês. A gente tem que estar antenado o tempo todo e a situação muda e às vezes a gente é obrigado a se contradizer. Essa que é a verdade. Isso que vocês colocaram, essa pimenta que vocês colocaram aí, do Irã se nuclearizar, se isso acontecer, muda tudo que a gente falou aqui. A gente vai ter que sentar de novo e redesenhar. Vamos lá, vamos começar do zero. Paga tudo e começa do zero. É muito complicado. O Caboé, tem novidade do velho general essa semana? Tem. Na segunda-feira vai sair um artigo, é uma tradução que eu fiz de um documento da CIA, da época da Guerra Fria. É um documento de 1959, o documento Conceitos Básicos do Processo de Inteligência.
Ele é bastante extenso, mas para quem se interessa por esse assunto, vale muito a pena ler, porque apesar de ser um documento aí com mais de 60 anos, os conceitos que estão lá continuam muito atuais. Pouquíssima coisa mudou ali. O que mudou basicamente é a tecnologia. Mas os conceitos que estão ali são muito atuais. Então, para quem se interessa por inteligência, vai segunda-feira no blog Velho General que vocês vão encontrar um documento ali que é precioso. E aí aproveitem e façam inscrição no curso de inteligência dos Três Lauais também, que é excelente. E durante essa semana também vai sair a terceira parte do artigo do Hamid ali sobre a questão do Irã e Turquia que ele está analisando. O Hamid é aquele jornalista iraniano, né? Iraniano, é. Não, olha, gente, o Caboé falou em inteligência, mas não é só o curso de inteligência, não. Se vocês querem ver artigos inteligentes, todo dia é o blog Velho General e o Twitter do Coronel Paulo Filho. Esses dois lauais aí são fora de série. Paulo, quer deixar algum recado aqui? Não, mais uma vez agradecer, né? Tá sempre um papo agradabilíssimo aqui, né? Uma conversa muito boa nessa noite de sábado, já caindo a noite de sábado. Convidar o pessoal a conhecer lá os nossos cursos lá em www.treslauais.com.br. Tem muita coisa boa lá. Se o pessoal quiser me seguir no Twitter, @paulofilho_90. E conhecer o meu blog lá também, onde tem alguns artigos que sempre estão repassados também para o Albert lá no Velho General. Mas é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Aproveitar para agradecer também aos dois pela conversa e a audiência aí dos combatentes do canal Arte da Guerra, sempre prestigiando a gente aí. Muito obrigado. Eu agradeço vocês, pessoal. É muito legal. Essa bancada aqui é muito bacana. A gente consegue fazer aqui está aqui o Twitter do Coronel Paulo Filho, para quem quiser seguir, tá? Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do nosso vídeo. Então, pessoal, hoje deve sair mais um vídeo aqui do canal. Não vamos esquecer, tá? De fazer a inscrição no canal Bunker Vietcong. Por quê? O Bunker Vietcong é o canal onde a gente consegue soltar os shorts. Então tem que soltar um short, uma notícia que aconteceu de última hora, a gente vai lá e lança no Bunker. Porque se for lançar por aqui, acaba dando problema com o algoritmo, tá? E vamos dar um pulo agora no canal Ao Bom Combate, do Coronel Schwertz, tá? Porque eles vão começar uma live agora, tá? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, desejar um grande abraço aí para todos os aviadores. Vamos lá no canal Ao Bom Combate, do Coronel Schwertz. Dá um abraço para ele, porque ele é um piloto de escola da nossa Força Aérea, tá? E a gente volta amanhã, então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, Brasil. Aquele abraço para todo mundo aí. Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite a todos. Paulo. Obrigado, Cabaé. Prazer enorme fazer essa live com vocês aqui. Eu aprendo muito. Me divirto muito e aprendo. O Albert avisa pra gente quando nasceu o Cavalariano lá, hein? Pode deixar. A Cavalaria vai dominar esse canal, tem que fazer alguma coisa.